O verão tá chegando e muita gente começa a cortar o açúcar para tentar dar aquela diminuída no manequim. Mas para as bebidas não ficarem muito ruins, a alternativa acaba virando assim, usar aquele adoçante. Mas você sabe o melhor tipo de adoçante para usar em cada situação? Ou só funciona para todas? Ou será que todos os adoçantes funcionam para todas? Você tem dúvida? Eu também tenho. Então, para tirar as nossas dúvidas, nós trouxemos a nutricionista Glaucia Hibner, que já está aqui conosco e vai estar nos explicando. Eu acho que esse é o momento onde a maioria, principalmente das mulheres, te procuram, né? Vai chegando perto do verão. Isso, o corpo fica mais à mostra e quer estar sempre em forma. No inverno, elas não te procuram tanto? Procuram, mas no verão a frequência no consultório é maior. Pois é, então explica pra gente, existe tipo de adoçante, qual que é o ideal para dieta ou não? Começa a dar uma explicadinha pra gente. Isso, os adoçantes, eles são substitutos do açúcar e a gente tem hoje no mercado várias substâncias diferentes. Certo. E algumas a gente percebe que são mais nocivas do que outras, né? Os sabores também são diferentes e muitas das vezes as pessoas tendem a escolher o adoçante pelo sabor, sem tanto se preocupar com que tipo de substância elas estão ingerindo. Então é preciso hoje a gente ter cuidado, porque dependendo da situação, tem certos adoçantes que não são muito indicados. Durante o período de gestação, por exemplo. Né? Vai explicando pra gente, o que não é muito indicado, por exemplo, na gestação? Isso, na gestação é muito importante tomar cuidado, principalmente com o consumo do aspartame, porque o aspartame ele pode ser nocivo, neurologicamente falando, para o bebê. Certo. Então, existe uma certa dose aí que eles falam que não tem problema usar até um pouco, né, uma certa quantidade, mas eu sempre recomendo evitar. Então, o cuidado que tem que se ter também não é só com o adoçante em si, que é colocado num suco, num café ou num chá, mas com esses alimentos também, diet, light, que muitas das vezes já vem com esse tipo de adoçante. Entendi. E muitas das vezes não só um aspartame, muitas vezes vem um aspartame misturado com um ciclamato, né, com alguma outra substância. Então, eles fazem um mix para tentar melhorar o sabor daquele alimento diet ou light. E aí a pessoa acaba consumindo mesmo sem perceber. Eu fiquei até pensando nessa questão de diet light. A gente, não quero açúcar. Aí você vai lá no zero, e aí o sódio aumenta. E aí você acaba tendo outros problemas, o problema de pressão, essas coisas. Às vezes é uma fuga, você sai de um e entra em outro problema. Qual que é o equilíbrio? É bom ter cuidado, porque o adoçante, por exemplo, à base de ciclamato de sódio, ele tende a aumentar mais a pressão, né? E tem estudos aí que foram realizados há mais de 30 anos atrás, onde eles relacionaram também o consumo muito frequente desse tipo de adoçante a câncer de bexiga em ratos. Sério? E são produtos que estão aí sendo consumidos no mercado livremente. Como é que chama? Todos os dias, ciclamato de sódio e sacarina sódica. Então é bom a gente dar que a gente normalmente não lê muito rótulo, né? É bom ter essa informação no rótulo, né? E então, eu fiquei... Pode ter esse cuidado. Agora, o adoçante, de maneira geral, ele é uma substância estranha ao organismo. Então, a gente tem hoje problemas também relacionados de saúde a consumo excessivo de adoçante. Pessoas que têm enxaqueca, dificuldade de desintoxicação, porque é uma substância estranha, ela chega no organismo, o corpo fica meio sem saber o que fazer com aquilo. Então, o fígado, que faz esse papel de desintoxicar o organismo, ele fica bastante sobrecarregado para eliminar esse tipo de produto. E o diabético, o que ele não deve? Qual o tipo de adoçante, por exemplo, que ele não deve usar? Depende se esse diabetes também vem associado com algum outro problema de saúde. Se é um diabético que é hipertenso, se é um diabético que tem algum problema de tireoide. Então, é bom avaliar cada caso antes de indicar um adoçante específico. E tem algum tipo de adoçante universal que é ideal para todo mundo? Que é bom? Não, hoje a gente trabalha com uma individualidade, né? Tentar achar realmente aquele que é mais indicado naquele caso. Agora, eu sempre procuro orientar os pacientes para tentar tomar os alimentos sem o adoçante, né? Tentar evitar ao máximo exatamente por essa sobrecarga. A gente tem adoçante que ele induz a pessoa a ter maior consumo de açúcar, ter mais fissura por açúcar. Tipo como se viciasse? Como se viciasse, porque o que acontece? Ele engana o paladar, né? Ele mostra que tem um sabor doce, mas na verdade a célula que às vezes está realmente precisando ali daquele carboidrato, ele não engana. Então ela continua mandando aquele recado, olha, está faltando um carboidrato naquele momento. E a pessoa com isso pode ter uma compulsão por doces. Entendi. Alguns tipos de adoçantes. E existe um adoçante também que eu conheço que muitas pessoas que fazem dietas recorrem a ele. E eu acho que é novo por aí, porque muitas pessoas não conhecem, que chama agave. É um adoçante que eles falam que é natural. Ele é mais aconselhável para não prejudicar a saúde ou ele também prejudica a saúde?
O agave ele prejudica a saúde porque ele tem um alto teor de frutose. A frutose ela é aquele açúcar natural da fruta. Se for consumido direto na fruta, não tem tanto problema. É claro, também o consumo de fruta tem que ser controlado. Sim. Mas o excesso de frutose ele é hoje um dos causadores de tanta obesidade, de tanta resistência à insulina. Mas ele em pequena quantidade não é indicado também? Pequena quantidade aí usado vez ou outra não tem problema. Ele é menos prejudicial do que esses aí mais comuns ou não? Eu diria que seria interessante a gente olhar cada caso, mas hoje o excesso de frutose, seja no agave, seja na própria frutose em si, adicionada a vários alimentos que o pessoal tem feito, a sucos muito concentrados de frutas, a pessoa vai fazer um suco, ela coloca 3, 4 frutas diferentes, super concentra isso, os próprios sucos de caixinha. Isso tem gerado uma grande quantidade de frutose no organismo. E na hora que isso acontece, a gente pode aumentar o risco de um ácido úrico, aumentar um risco de diabetes. Né? Isso pode ser problemático até para criança, porque às vezes a mãe faz um suquinho super e coloca concentrado. várias frutas, né, super concentradas. Isso a gente pode estar provocando Um futuramente. diabetes, pode. E eu fiquei até pensando também naquelas casas onde tudo é diet light. E as crianças acabam consumindo tudo que os pais consomem. Fala também pra gente essa questão na criança que consome esse tipo de produto, se é algo problemático. Carol, posso? Por exemplo, graças a Deus não tem nenhum problema quanto à questão de alimentação, de saúde, nesse tipo. Então, eu odeio adoçante, não gosto do gosto. Mas para alguém como eu, que é saudável nesse quesito do açúcar, do adoçante, o mais indicado ainda é moderadamente, é o açúcar moderado, né? Aquela coisa não doce de mel. Mas ao invés do adoçante ou não? É melhor substituir aos poucos o açúcar com o adoçante? O que você indicaria, doutor? Eu ainda recomendaria um consumo bem baixo do açúcar. Então, açúcar bem baixo ainda é muito mais saudável do que o adoçante. Agora, o importante também, que eu sempre oriento, por exemplo, vai tomar um suco, a fruta já tem um açúcar dela natural, a frutose natural. Então, experimenta esse suco primeiro, vê se realmente precisa adoçar. Né? As pessoas já colocam o adoçante sem saber se vai ser necessário. Né? Muitas das vezes é possível conseguir ingerir aquele suco, não está tão docinho, mas dá para tomar tanto sem o açúcar, tanto sem o adoçante. Tem até um telespectador que mandou uma pergunta aqui, eu acho que é Rafael o nome dele, se eu estiver errado a produção me corrige. Ele é de Ribeirão das Neves e ele pergunta qual o adoçante mais indicado porque ele quer fazer uma receita de bolos. Então, uma pessoa, não sei se ele é diabético ou não, talvez seja, vamos considerar que ele é. Qual o adoçante mais indicado para fazer esse bolo? A gente tem adoçantes culinários que eles não perdem esse poder adoçante quando são aquecidos. Então, tem algum, por exemplo, o aspartame, à medida do momento que ele é aquecido, ele perde essa função adoçante, então já não seria indicado. Então, ele poderia usar, dependendo da situação, a sucralose, que é um adoçante, tem um poder adoçante alto, então é bom também ter uma equivalência aí com o açúcar e ver realmente o quanto para substituir na receita dele, né? Se leva uma xícara de açúcar, quanto que ele precisaria dessa sucralose para poder substituir, né? Entendi. Mas é um adoçante que, se for aquecido, ele não perde essa função. Eu acho que você podia estar explicando para a gente cada tipo, falando das vantagens, as desvantagens, se há alguma contraindicação também. De cada um. Porque às vezes tem alguma, para a gente poder estar conhecendo um pouquinho. Dos adoçantes, Vamos começar aqui pelo primeiro? Isso, aqui a frutose, nesse caso aqui já é uma frutose concentrada, artificial, ela não está diretamente aquela que a gente consome vendo da fruta, né? Então é bom ter cuidado com o consumo, tem sido muito usado pela indústria também, em produtos industrializados. Então, cuidado com esse alto teor de frutose, porque ele é hoje um dos responsáveis por muito problema cardiovascular, problema renal. Mas, doutora, qual que seria qual que seria a dosagem mais ou menos correta? Ideal. Porque, por exemplo, eu sou leigo, se não é a Luciana para me ajudar em casa, eu faço tudo errado, perdão. Então, como seria, assim, para eu utilizar de uma maneira responsável, vamos dizer assim? Até incluindo a dele, assim, porque às vezes a gente vai adoçar no tanto que fica docinho na minha boca. E aí você exagera. Tá quase metade do copinho tá lá do açúcar. No caso em pó, o adoçante, e você tá lá consumindo exageradamente. Eu sempre costumo falar assim, o mínimo possível, né? Tenta consumir mais as frutas, tomar mais água, ao invés de tomar tanto suco. Esse aí já é um primeiro
primeira dica que eu dou. Uma dica né? interessantíssima. E tentar tirar da própria fruta, porque já não é tão nocivo assim, porque ali está combinado com outros nutrientes, outros fitoquímicos que vão exatamente prevenir esses outros tipos de problema. E tem alguma contraindicação? Usar a frutose excessiva? Sim, porque ela pode gerar problema cardiovascular, diabetes, problema renal, todas as complicações aí, a obesidade. Mas mesmo não sendo excessiva, tem alguém que não deve usar em momento nenhum? Diabético, principalmente, é bom ter bastante cuidado com a frutose. Deixa eu só complementar a pergunta aqui do Twitter. Eu achei muito interessante a pergunta. Silmara Vicentina coloca assim, paz a todos, os adoçantes engordam? Eles podem engordar. Não, a gente, né? A gente é uma boa pergunta, porque às vezes a gente acha que não engorda nada. Eles podem engordar exatamente por essa forma. Eles mascaram a questão do sabor, né? Sim. E muitas vezes a pessoa precisa ter um consumo de carboidrato ali distribuído ao longo do dia. E ela se priva demais, usa muito produto diet, light, muito adoçante, engana o paladar, mas não engana a célula. Sim. O que não faz bem então para as crianças, como a Carol tinha te perguntado então, porque tudo que é diet em casa vai tirando da criança, vai trazendo essa química, entre aspas, para eles. E ela pode afetar realmente neurologicamente. Agora, a gente sempre ouve dizer do stevia, que o stevia é um tipo de adoçante, né? Isso. Que ele é melhor do que o aspartame, porque há um tempo atrás usava-se muito o aspartame, aí não sei se foi moda, se ele já existia, mas surgiu o stevia. Ele realmente é menos prejudicial do que o aspartame? Ele é um adoçante mais natural. O stevia ele é extraído de uma planta, né? O aspartame já é uma substância de laboratório, é a combinação de 2 aminoácidos. Então, ele é um adoçante hoje mais recomendado por isso, pelo fato de ser natural. Mas também não quer dizer que o consumo deve ser abusivo. Sim. Em alguns casos, eu até recomendo que as pessoas façam um certo rodízio dos adoçantes. Porque até porque você acostuma sempre com também? Isso, tem alguns e casos... os componentes também nele. Tem o pastor Vilmar, de Belo Horizonte. Ele queria que você falasse um pouquinho sobre o açúcar mascavo. O açúcar mascavo ele é um açúcar mais puro em relação ao açúcar refinado. Ele não foi tão processado. Então, algumas propriedades que a cana tem de boa para a saúde, ele ainda preserva. Mas é claro que ele sobe a glicose da mesma forma, né? Então, não quer dizer que é um consumo também indiscriminado. A gente pode usar o açúcar mascavo, é mais indicado do que o açúcar refinado, mas tem que ter cuidado também. Tá? E tem mais algum? O mel você não indica? O mel, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente para criança, a gente não recomenda mel para criança menor do que 5 anos, porque ela ainda não tem defesa para botulismo, então é um risco que se corre, né? E o cuidado que o mel também ele é um alimento alergênico. Então, a gente não pode sair adoçando tudo com mel da noite para o dia, porque é bom ter um consumo, ele tem várias propriedades boas realmente, mas assim, para usar esporadicamente, não. Você falou sobre o frequência. botulismo, né? Então, Isso. até o adulto também não é ideal usar constantemente, ou não? Mas até por questão alergênica, o adulto ele já tem um pouco mais, uma defesa melhor para a questão do botulismo, a criança nem tanto. Doutora Gláucia, obrigada. Nada. Você volta mais? Porque, Volto. olha, a gente queria fazer mais perguntas. Uhum. Então, você volta mais depois para poder Claro. esclarecer mais.